Hello guys, what's up man? So far so good? E aí pessoal do nono ano, aqui é o Tite Alberto, né? Professor de inglês. Nós vamos dar continuidade aos assuntos do livro, ok? Conforme o planejado. Bom pessoal, hoje nós teríamos a nossa aula ao vivo, né? No Google Meet, mas por conta de problemas técnicos nós tivemos que adiar, tá? Então eu já mandei um aviso para eles, para que eles possam resolver. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade, ok? Eu enviarei o link para vocês, tá bom? Agora vocês estão prontos? Are you ready? Go! Bom, pessoal, nós vamos ver os verbos auxiliares modais, tá? Esse assunto é de nível médio, mas ele é introduzido, né, através do livro agora. Então nós vamos dar um início ao assunto dos verbos auxiliares modais, tá ok? Verbo auxiliares modal. O que são? Os modal verbs, né? Verbos modais, em inglês, são os auxiliares, tá? São os verbos auxiliares, ok? Eles são utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases, né? Por esse motivo, também são chamados de modal auxiliar ou auxiliares modais, ok? Então, assim como na língua portuguesa nós temos os verbos auxiliares, né, o verbo principal, no inglês também. Então, os modal verbs são os verbos auxiliares, tá ok? Então, eles são utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais na frase. Nas frases, né? Nós iremos ver adiante, ok? Oh. Bom, os monoverbos. Eles são muito utilizados pelo falante na língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes do idioma. Tá? Uma observaçãozinha aqui. Os monoverbos, né, os verbos auxiliares, são bastante utilizados pelos nativos da língua. Tá ok? Então, é essencial que vocês aprendam. Também cai no SSA, cai no Enem também. Tá ok? Vamos lá. Oh. Bom, os modal verbs, né? E quais são os verbos auxiliares, os modal verbs em inglês? Os modal verbs são o can, né? Que você já deve ter visto, comigo na setinha aqui. O can, ok? Que significa poder, né? Eu posso, certo? Could, né? Could, nós temos aqui, poderia, certo? Should, né? Should, deveria. Would, poderia e deveria, né? Must, deve, certo? May, might, shall e ought, ok? O may tem quase o mesmo sentido que o can, né? De poder e posso, só que tem uma diferenciação contra o uso, certo? Might talvez e o ought to é o mesmo que should, certo? Mas isso nós vamos ver adiante, nós iremos ver aos poucos todos eles, tá bom? O importante, os verbos modais na negativa usa-se o not, né, ou a forma contraída para o must. Eu uso must, certo? Então, na forma negativa deles, né, eles vêm de forma contraída, por isso que tem aqui essa junção. Esse must mais not é igual a esse aqui, tá bom? Vem no setinho. Após o verbo modal e não após o verbo principal, certo? Vamos ver o exemplo, né? You mustn't use your cell phone while driving, né? Você não pode usar o celular enquanto estiver dirigindo, ok? Olha aqui o must, né? Na negativa, o verbo dever, né? O verbo você não deve, né, usar o celular enquanto estiver dirigindo, ok? Então essa aqui é a mensagem, certo? You should, né? Aqui o exemplo aqui embaixo aqui, I should play Free Fire, né? Eu deveria jogar Free Fire, certo? Então aqui a utilização aqui do modal should, né? Mais embaixo o verbo principal play, né? E Free Fire é jogo. Eu deveria jogar Free Fire, certo? Simples, né? O verbo modal ele vem auxiliando o verbo principal, ok? Bom, então tudo certo aí. Nós vamos ver hoje só o must e o should, certo? Porque no livro eles têm, começa com os dois, certo? Alright? Vamos lá, go. Bom, vejam aqui, pessoal, no livro, né, tem aqui o must and have to, certo? Esse eu dei uma pequena introdução do verbo modal, já sabe que o must é verbo modal, né? O have to é um verbo normal, ok?
do aluno. Então, vamos lá. Tem assim, essa página 8 do livro, tá ok? Let's learn about the language. Nós vamos aprender sobre o idioma. Tem aqui, must and have to, né? Use it to express obligation and necessity. Ou seja, é usado para expressões de obrigação e necessidade. O must e o have, certo? Nós vamos ver isso mais a fundo. Então, eles dois têm essa obrigação, né? O must você sabe que é modal, e o have é um verbo normal. Na frase, né, diz assim, to study abroad, you must opt for visa, né? Aqui, aqui. Diz assim que para você estudar no exterior, você vai precisar do visto, tá ok? Então, aqui vem falando isso aqui, certo? Aqui, então, para estudar no exterior, você deve ter o visto, né? Você deve ter o visto, solicitar o visto, certo? Aqui o verbo must, aqui o modal must, certo? Ok? Vamos lá aqui. Um exemplo com o have to. To enroll for a language course, you have to fill in application form, né? Aqui fica dizendo isso aqui para vocês, né? Que para se inscrever num curso, né, de idiomas, você deve preencher o formulário de inscrição, ok? Então vejam, essas duas formas aqui, pessoal, na afirmativa, tanto must quanto o have to, que são assunto à parte do livro, certo? Você sabe que o must é o verbo modal, por isso que eu trouxe primeiro o verbo modais para que você tenha uma noção melhor. E o have to é um verbo normal. Esses dois verbos, pessoal, eles são, na afirmativa, né? Ele tem o mesmo significado na frase, não muda, ok? Nós vamos ver isso mais a fundo a seguir. Na negativa, veja na negativa, né? Lembra o must not, da musting and don't have to, ok? Então aqui é a forma negativa também. É só colocar o don't, que é o do mas not, né? Fica don't, forma contraída. Don't have to. Pronto. A forma dele negativa é essa aqui, tá? Com a setinha do have to. A forma negativa dele é o don't have to, ok? A forma negativa do must, né? É a forma contraída dele com must, mas not. Fica musting, ok? Vamos lá. Mais embaixo aqui. Use to express prohibition, né? É usado expressões proibidas. You mustn't do this, né? Don't it is, ok? Então, essa expressão aqui é a expressão proibida, né? Você não deve fazer isso, ok? Você não deve fazer isso porque é proibido, né? Aqui, na forma negativa eles mudam, tá, pessoal? Tem quase o mesmo sentido, mas eles mudam. Aqui, use it to express lack for necessary, né? É utilizado em expressões necessárias, tá? You don't have to do this, né? It's not necessary to do, ok? Então aqui eles falam aqui dessas expressões, né? Que aparece aqui. Então vocês sabem aqui que aqui diz aqui que você não deve, né? Você não deve você não deve fazer isso, né? Você não deve fazer isto, ok? Você não deve fazer aquilo, você não deve fazer isso. Bom, vamos ver agora mais a fundo, né? Vejam, o must e o have to. O must e o have to, né? Em frases afirmativas, tanto o verbo modal auxiliar must, quanto a construção verbal have to, né? O have to é uma construção verbal, verbo normal, ok? O must é um verbo auxiliar modal, certo? Ou has to para he, she, it. Se for na terceira pessoa do singular he, she, it, eu uso has to, ok? Podem ser usados com o mesmo sentido, tá vendo que eles têm o mesmo sentido? Exemplo, veja aqui. We have to call the director tomorrow. Né? Temos que telefonar para o diretor amanhã. Olha aqui o have to. Né? We have to call. Né? We have to call the director tomorrow. Temos que telefonar para o diretor amanhã. Olha aqui, novamente, o outro exemplo. Essas duas frases são na afirmativa, tá? We must call the director tomorrow. Né? Temos que telefonar para o diretor amanhã. Ou seja, na afirmativa, o must e o have to têm o mesmo sentido. Tá ok? Então fica a mesma coisa na frase, certo? Não muda nada.
a tradução é a mesma, ok? Aqui nós temos o must, né? We must call the director tomorrow. Aqui nós temos we have to call the director tomorrow, né? Só a pronúncia muda, mas o sentido da frase é o mesmo, ok? Temos que telefonar para o diretor amanhã. Importante, o modal must em frases negativas pode indicar proibição. Agora, quando na forma negativa, né, tanto o verbo modal auxiliar must quanto o have to, eles mudam a definição, tá? Categoricamente. Nós vamos ver aqui. Vejam. She must not drink coffee so many times a day. Né? She must not drink coffee so many times a day. Ela não deve beber café tantas vezes por dia. Tá vendo? O verbo must, o auxiliar modal must não é TV, então must not, poderia ser como aqui, mustn't, né? Forma contraída, né? Eu puxaria aqui esse not junto must e tiraria essa bolinha aqui, colocaria uma virgulinha furar essa bolinha aqui, ok? Acompanha comigo aqui na setinha. Então ela não deve beber café tantas vezes por dia, tá? E professor, se essa frase fosse com o don't have to, seria diferente, tá? Vamos ver. Bom, vejam, aqui a forma contraída must e don't have to na negativa, né? Em frase negativa o sentido será diferente, consoante o verbo utilizado. Vamos aqui os exemplos, né? Paul must not ou mustn't, a forma contraída, né? Essa forma aqui, comigo na setinha, must not. É a mesma coisa que isso aqui, ok? Como eu disse a você, essa agulhinha aqui, ela fura a bolinha, fica tudo junto, né? Paul must not. Paulo não deve ir, ok? Agora vejam com o exemplo com don't to have to. Paulo, né? Paul don't have to go. Ou seja, voltando aqui, sorry. Ele não precisa ir, ok? Aqui, no sentido de obrigação, lembra? Ou de proibição. Paul must not. Paulo não deve ir. E com o don't have to, Paulo don't have to go. Ele não precisa ir. Veja que parece muito sentido. Ele não deve ir, ele não precisa ir, né? Mas vejam, na primeira frase, com must, Paul, né? Porque Paulo não deve fazer o que está sendo referido. Ou seja, ele não deve ir, certo? Está proibido de ir, né? E a determinado lugar. Okay? Já na segunda frase, ele não precisa ir, certo? Mas se for, não tem problema. Em outras palavras, o uso do must, not, né, o mustn't, indica praticamente uma ordem categórica. E o uso do don't have to, né, com o I, you, we e they, que são as formas dele, na primeira pessoa I, segunda pessoa you, e o plural we e they, né? Ou don't have to, que a gente coloca o don't have to quando é a terceira pessoa, he, she, it, indica uma situação opcional. Ele não precisa ir. Então, opcional, né? Ele não precisa ir. Mas se ele for, não tem problema. Então, só isso, pessoal. Ou seja, resumindo tudo aqui. O must e o have to na afirmativa tem o mesmo sentido. Não vai mudar nada. A frase fica igual. Você pode utilizar o modal ou o verbo normal, né? O verbo normal. Na forma negativa, ele vai dar praticamente quase o mesmo sentido. A diferença é que um dá ordem, né? Ele não deve ir. Você não deve ir, o must, né? O must not go. Não, você não deve ir, ok? Ou Paul mustn't go, né? Paulo não deve ir, ok? Quando eu coloco o don't have to, eu digo que Paul don't have to go. Ele não precisa ir, certo? Vai ser a mesma negativa. Paulo não, né? Paulo não precisa ir. Só que a diferença é o seguinte. No must ele dá a ordem. E a obrigação dele não deve ir. Ok? E no don't have to, né? Você diz que ele não precisa ir. Mas se ele for, não tem problema. Entendeu? Você não está dando uma ordem. Você está só insinuando que ele não precisa ir. Está só indicando que ele não precisa ir. Só isso, tá ok? Acompanhe comigo na setinha aqui. Se for a primeira pessoa do singular, I, you, e plural, we, you e they, eu uso
o don't to have, né? Se for terceira pessoa, eu uso does, ok? Só isso. Certo? Eu uso aqui o does, tá vendo setinha aqui? Does to have. Does have to, sabe? Para terceira pessoa. Só isso, pessoal. Então, na afirmativa, must e o have to tem o mesmo sentido. E na negativa, os dois têm quase o mesmo sentido. Só que o must, né, o mustn't, ele dá uma ordem, né, de obrigação para você não fazer. E o don't you have, ele deixa, ele orienta, né, praticamente. O que, é que você não precisa ir. Você não precisa fazer, digamos assim. Você não precisa fazer isso. Pronto, você está dizendo, você está utilizando o don't have to. Tá ok? Ficou claro aqui? Fácil, fácil, né? Só lembrem disso, certo? Qualquer dúvida deixe nos comentários ou fale no chat que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Bom, na página 8, né? Essa mesma página tem exercise at home, esse exercício para vocês fazerem em casa, ok? Na page 8. Quem tem um livro, não precisa copiar isso aqui. Quem não tem um livro, copia no caderno, tá? E responde. First one diz assim, complete the sentence below. Use mustn't or don't have to. Você vai completar aqui usando o mustn't ou o don't have to, ok? Então, little A diz assim, we be later for class, né? Nós estamos atrasados para a aula. Aí você vai usar, nós estamos atrasados para a aula. Você vai usar o must ou o don't you have. Você vai pensar assim, será que eu devo chegar atrasado ou não? Não, tá respondido, né? Little B, you tell her what I said, né? It's a secret. Ou seja, você tem que dizer para ela, né? Você tem que dizer isso para ela, porque isso é um segredo, ok? Então, você tem que dizer. Você precisa, tá vendo? Então, vejam aí. Na little C, at my school, we wear a uniform, né? Na minha escola, estamos utilizando um uniforme. Então você não deve utilizar o uniforme, você fica só orienta, né? Você pode utilizar o uniforme ou não. Entendeu? Little D, you go now. You can stay a little longer if you want. Né? Você vai agora, né? Se você ficar um pouco, né? Nós vamos te procurar, né? Se você não demorar muito, nós vamos te procurar, ok? Little E, in my building we, né? Make news at 10 p.m., né? Ou seja, aqui, fala aqui na construção, né? Se você, né? No meu prédio, né? Nós estamos fazendo às 10 horas, ok? Então, você deve fazer ou não. Na little F diz assim, I clean the house today. I can do tomorrow. Não, I can do to it tomorrow. Né? Eu limpo a casa todo dia e eu posso fazer isso amanhã, certo? Então, qual vocês vão utilizar aqui? O mustn't ou don't you have? É só lembrar da regrinha, tá? Pode voltar o vídeo na página anterior, ok? Então aqui, certo? Na little E, in my build we make noise after 10 p.m. Né? No meu prédio faz o barulho depois das 10, corrigindo, tá ok? Vamos salve aí, certo? Bom, pessoal, fácil, né? Para você responder esses exercícios, tá ok? Na próxima aula a gente vai corrigir aqui, né? Se for ao vivo a gente já corrige, já tira qualquer dúvida, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham entendido, né, que é fácil, pessoal. Na afirmativa, o must e o have to permanece da mesma forma. Na negativa, eles mudam só um pouco, né? Um dá ordem e obrigação e o outro ele sugere, né? Ele orienta que não precisa fazer aquilo, mas se você fizer não tem problema. Só isso, tá bom? Minha hashtag use mask and keep the distance, né? Mantenha a distância, tá ok? Minha hashtag do Tite Alberto, use máscara e mantenha o distanciamento. Se for sair, use máscara para o shopping. Qualquer outro lugar, use a máscara, tá? E mantenha o distanciamento das pessoas de pelo menos 1,5 m, ok? Nós estamos numa pandemia, pessoal, o vírus ainda está circulando por aí. Então,
todo cuidado é pouco, certo? Have a nice weekend. Bye bye.